Existem teorias sobre a morte do Eduardo Campos. E acidente natural, que acho que para a maioria das pessoas foi o que aconteceu, é o fato ocorrido. Mas a gente sabe que existem teorias da conspiração que falam que foi algo montado, planejado, o acidente. O que é que Romero acha dessas teorias? Se é tudo teoria da conspiração ou acha que tem fundamento? Eu não acho, eu tenho certeza. Olá, curiosos! É uma satisfação imensa estar aqui no primeiro episódio desse projeto que realizei com tanto gosto. E eu espero que todos vocês, também curiosos assim como eu, possam desfrutar, possam estar conhecendo mais sobre diversos assuntos a cada programa, juntamente comigo, que sou apenas um curioso, aqui tentando aprender, trazendo especialistas. Cada semana nós estaremos trazendo um especialista de áreas diferentes e eu espero aprender. Eu sei que aí do outro lado da tela tem não apenas centenas, mas existem milhares de curiosos, assim como eu. Então esse é o principal intuito do Curioso Podcast. O âncora, esse que vos fala, é Eduardo Pimenta, no primeiro episódio desse projeto iniciado hoje com um grande especialista. Então, a cada semana nós traremos aqui um especialista de áreas diferentes. E hoje, nesse primeiro episódio, nós trazemos aqui um especialista na área de segurança. Romero Menezes. Vou falar só um pouco sobre o currículo dele aqui. Ele é bacharel em Engenharia Civil e em Direito, com pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas e no curso de Altos Estudos em Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa, foi agente da Polícia Federal e é delegado da Polícia Federal aposentado. Ocupou os cargos de Superintendente Regional da Polícia Federal em Brasília, Diretor Executivo da Polícia Federal, Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, no governo Eduardo Campos, presidiu o Conselho de Segurança do Nordeste e foi professor da disciplina de Planejamento Operacional da Academia Nacional de Polícia, da Academia de Polícia Civil da Paraíba e de Pernambuco. Hoje atua como consultor na área de tecnologia, voltado para segurança pública e privada. Romero, é uma satisfação imensa tê-lo conosco durante esse episódio, o episódio inicial, trazer uma pessoa do seu gabarito, pessoa correta, para estar nos proporcionando conhecimento nesse setor, como para milhares de pessoas que vão estar nos assistindo e absorvendo desse conhecimento que vai virar da sua pessoa. Meus cumprimentos, Eduardo, Carlos Eduardo, grande amigo. Meus cumprimentos a todos os espectadores. É uma honra estar aqui no meu estado, na minha cidade, tratando de um tema assim tão abrangente, tão atual, sempre atual, e que na realidade brasileira toca a todos os brasileiros, né? Fico muito à vontade de estar aqui com você, com os espectadores, e vamos lá, vamos bater um papo sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer nessa área de segurança pública. E essa é uma área que eu tenho certeza que a curiosidade sobre esse tema, ela envolve a todos os espectadores, porque quem aqui no Brasil, em todos os estados, não tem no fundo aquela sensação de insegurança e tem para onde é que nós podemos ir? Será que a segurança tem solução? Será que não tem solução? Então, hoje nós trouxemos a pessoa correta para estar nos auxiliando, nos orientando, nos dizendo qual o caminho da segurança pública aqui no nosso estado, aqui na nossa região e no nosso país. Mas antes de começar, Romero, eu acredito que seria interessante para todos os espectadores, como para mim, para todas as pessoas, conhecerem um pouco da sua trajetória. E durante essa sua trajetória, você poderia estar já nos adiantando como era a segurança pública na época que você começou, quais foram as ações que você obteve de sucesso, quais os cases de sucesso que você obteve durante a sua trajetória, os cargos que você ocupou
E, enfim, como era a segurança pública naquela época e fazer um desenvolvimento até chegar agora? Você poderia nos ajudar e nos orientar nesse sentido? Ok. Eu, como já disse, eu sou natural daqui de João Pessoa. E quando jovem, estudava na escola técnica. Fui nascido e criado ali no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. Estudava na escola técnica e quando chegou a hora de fazer um vestibular, eu fiz vestibular e fui aprovado para o vestibular em Campina Grande, Ciências da Computação. Fiquei um tempo em Campina Grande, um semestre, um pouco mais do que isso. E como minha família, eu sou filho de uma família de classe média baixa em termos financeiros. Na época, meu pai tinha dificuldade de me manter nos estudos lá. Eu decidi trabalhar e surgiu a oportunidade de fazer um concurso para a Polícia Federal. Eu fiz o concurso, fui aprovado no curso de agente federal, fui a Brasília para a Academia Nacional de Polícia e de lá eu fui lotado no estado do Pará, onde fiquei 3 anos. Ali, para mim, foi o primeiro degrau de uma grande aventura, né? Conhecer a Amazônia brasileira, vivenciar um estado com características totalmente diferentes e comecei a aprender e a identificar as variáveis do mundo do crime, né? Uma vez que a Polícia Federal, à época, tinham poucos policiais e a gente se desdobrava em atender a demanda que havia ali na região. Uma região totalmente diferente da nossa, onde lá nos idos de 1976, aqui a gente vinha saindo do regime militar, estava começando a sair do regime militar, mas havia ainda uma repressão incipiente nos crimes. A Polícia Federal, por exemplo, se preocupava muito na repressão do crime de contrabando. Nós tínhamos uma legislação em que a bebida, o uísque, por exemplo, era contrabandeado e havia uma repressão muito grande desse tipo de contrabando. Vizinho o estado do Pará, tinha o estado do Maranhão que se caracterizava por ser o maior produtor de maconha à época. Naquela época, o Maranhão produzia muita maconha. Era isso, 1976. 76. Época dos garimpos. A Polícia Federal teve uma atuação muito grande, muito forte na garantia da segurança dos garimpos. Enfim, esse foi mais ou menos o cenário onde eu iniciei. Depois de 3 anos, fui transferido para Paraíba e chegando aqui, fiquei mais um período bem maior e também tirei muito proveito dessa situação, porque a Paraíba, por ser um estado mais tranquilo em relação aos demais, na atuação da Polícia Federal, proporcionava e fazia com que nós, policiais na Paraíba, fôssemos emprestados para outros estados, em diversas operações policiais. Isso fez com que eu também conhecesse uma diversidade de problemas quando atuava nesse tipo de operação. Pois bem, em 1996, 20 anos depois, eu tinha estudado e terminado um curso de Engenharia Civil, não tive a oportunidade de... Então você ficou de 76 a 96 como agente da Polícia Federal? Como agente federal. 20 anos como agente de Polícia Federal. Isso. Uma baita de uma experiência. Foi experiência muitos anos. Muito boa. E que me serviu no futuro quando eu fui concursado e fui aprovado do concurso de delegado. Isso me ajudou bastante. Eu fiz o curso de Engenharia Civil e em função da dificuldade de concurso público e de emprego, o mercado não estava bom. À época, o governo Collor havia suspenso todos os concursos públicos durante 5 anos. E aí eu resolvi fazer direito, estudar direito. Me concluí o bacharelado em direito e me apaixonei pelo direito. E resolvi fazer concurso logo depois que eu terminei direito. Surgiu o primeiro concurso desse gap que houve no concurso público e eu fui aprovado no curso de delegado. Fui para a Academia Nacional de Polícia novamente e dessa vez, por sorte do destino, fui lotado em Pernambuco em função da minha classificação no curso e fui chefiar a Delegacia de Entorpecente de Pernambuco, que era, na época, já em 96, o local que se destacava por ter a maior incidência do cultivo de maconha. O Rio São Francisco, no leito do Rio São Francisco, nas milhares de ilhas existentes, os criminosos se aproveitam disso e ali cultivam a maconha e a região realmente carecia de uma atenção muito grande. Isso foi uma experiência muito interessante, porque foi ali, na dificuldade do sertão de Pernambuco, onde a Polícia Federal não tinha nenhuma instalação, a gente se deslocava permanentemente, semanalmente de Recife para o sertão de Pernambuco, onde nós desenvolvemos alguns conhecimentos, alguns intuitivos, alguns do aprendizado
do pensamento cartesiano que a engenharia me deu, a gente desenvolveu alguns recursos no sentido de melhorar a logística das operações da Polícia Federal. Isso foi um sucesso. A gente fez um planejamento baseado numa tese de um delegado federal que era o coordenador nacional da parte de repressão entorpecente, Dr. Getúlio. Ele raciocinava que se a gente acompanhasse o cultivo da maconha e erradicasse ao final do ciclo da maconha, que era 90 dias, nós quebraríamos financeiramente o produtor e o cultivador. E isso de fato aconteceu. Depois de 1 ano e meio atuando com operações sistemáticas a cada 3 meses, nós conseguimos diminuir o que era 1.600.000 pés de maconhas erradicados numa operação de 10 dias. Nós conseguimos partir para erradicar 250.000 pés numa operação. Uma diferença assim absurda, mas conseguida assim a muito custo, a muito suor, a muito gasto com combustível, com recursos operacionais, enfim. Pois bem, depois desse período, quando eu concluí essa fase em Pernambuco, em função do meu desempenho, eu fui transferido para Paraíba e, em função do meu desempenho, imediatamente fui convocado para atuar como assessor do diretor executivo da Polícia Federal, lá em Brasília, na sede da Polícia Federal, e eu ficava 15 dias auxiliando ele e 15 dias voltava para Paraíba. Paralelamente, eu comecei a ministrar aulas de planejamento operacional na Academia Nacional de Polícia, onde nós criamos um manual operacional que dava condições de qualquer aluno saindo da academia cumprir o que era necessário para a realização de uma operação no mesmo padrão de todos que até então operavam na Polícia Federal. Isso foi muito importante porque foi o embrião para a gente criar esse modelo de operações que hoje a Polícia Federal e algumas polícias civis do Brasil já fazem, né? Esse modelo de se fazer uma repressão qualificada, com inquérito calcado em provas substanciais, e quando se parte para cumprimentos de mandados de busca e de prisão, você tem elementos assim de provas bem robustos que permitem que você alcance um maior número de alvos e com que o inquérito policial saia mais robustecido no final para que se ofereça denúncia. Esse modelo foi criado a partir de toda essa experiência. Eu fiquei ali fazendo esse trabalho de assessoria com a direção executiva e veio um ano que eu fui indicado pela Polícia Federal para fazer um curso na Escola Superior de Guerra, um curso que tinha um foco em política e estratégia e que mudou completamente minha cabeça com relação ao pensamento operacional, de um modo geral, porque ele tinha um foco muito forte em geopolítica e isso realmente complementou muito bem o meu conhecimento. Pois bem, terminei esse curso, voltei para Paraíba, onde fiquei 6 meses e aí fui indicado superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília. E depois de estar lá 6 meses, mais ou menos, fui convidado pelo governador Eduardo Campos, que havia sido eleito, para ocupar a Secretaria de Defesa Social em Pernambuco. Interessante, rapidamente, a sua fala, porque você contribuiu com a inteligência na parte de investigação das polícias. Era um método inovador, um método novo, que você foi ali aprendendo, criando e ensinando. Então foi um método que foi ensinado nas academias de polícia devido à integração de um conhecimento seu, de Romero Menezes. Eu diria que é um conhecimento meu e de mais alguns delegados que se propuseram a se debruçar sobre o que nós fazíamos e a preencher alguns vazios que, pela estrutura da Polícia Federal, a estrutura tradicional de uma polícia que não tem os recursos como tem as Forças Armadas para criar uma área de logística, nós terminávamos prejudicando a investigação, prejudicando no sentido de torná-la mais técnica, mais robustecida com provas, porque havia a necessidade de se debruçar em cima desses vazios para que a gente aperfeiçoasse. E isso foi apoiado pela direção-geral na época. Como você disse, que existiam vazios. Então, acredito assim, acho que os períodos, esses vazios, a cada período, eles podem ser diferentes. E nesse período, a questão desse vazio sobre a inteligência era um vazio
que estava ali para ser preenchido. E aí você, e como você disse, você e outros delegados se debruçaram sobre os fatos, buscaram conhecimento, buscaram integração entre vocês e o conhecimento para que pudessem melhorar a questão da investigação, a questão da inteligência. E esse método ele foi passado à frente. Então essa é uma contribuição que vocês deram naquela época. Esse gap que estava em aberto e vocês preencheram. Tradicionalmente, nessa época, a Polícia Federal havia desenvolvido a inteligência policial que o órgão empregava numa área político-social, em função do que a gente vinha do Estado mais repressor, da época do governo militar, aquele movimento todo que houve, mas com um foco muito maior e assim, mais aperfeiçoado pela polícia na repressão ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas na Polícia Federal foi quem terminou puxando toda essa necessidade de aperfeiçoar a inteligência, porque foi através da lei de repressão entorpecente que se criou quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo financeiro. Então, tudo isso contribuiu para que a gente fosse, a partir daí, aperfeiçoando a inteligência. E aí, pela dinâmica do crime, surgiram os crimes financeiros no Brasil, começou a se investigar crime financeiro, a Polícia Federal aperfeiçoou um grupo que fazia a formalização desses inquéritos e precisava de um apoio de inteligência. E aí veio, na mesma dinâmica, com o passar do tempo, surgiu aí o crime organizado mais diversificado, e isso a gente tenta acompanhar justamente aperfeiçoando os métodos de inteligência e os métodos de logística, como eu falei, que são fundamentais para que a gente conclua o que a inteligência começa e precisa ser concluído. Esse caminho foi trilhado. Pois bem, eu fui para a Secretaria de Defesa Social em Pernambuco, e novamente tive a sorte de encontrar um governador que tinha uma inteligência rara, Eduardo Campos, que tinha uma visão social diferenciada e um Estado carente de um choque de segurança pública, porque realmente a situação não estava das melhores lá em Pernambuco. E juntamos a inteligência de Eduardo e a vontade de fazer com a da nossa equipe. Ele deu orientação do que deveria ser feito, deu carta branca para que a gente formasse as equipes e completou tudo isso com a criação de uma política pública que todo mundo conhece aí, muito famosa, o Pacto pela Vida, que era um programa, uma política pública que tinha metas onde ele acompanhava todas as instituições policiais mensalmente, cobrando os resultados que a gente havia elencado como metas, né? E foi um sucesso. O Pacto pela Vida tinha um complemento da academia, havia um professor da Universidade Federal que era o líder intelectual do pacto, né? da ideia do pacto como um todo, e todos nós juntos conseguimos fazer realmente um trabalho que na época foi modelo para os outros estados, né? Foi uma experiência assim, muito positiva, a convivência com as instituições policiais de Pernambuco, e novamente a gente conseguiu aperfeiçoar, com base na doutrina da Polícia Federal. Nós levamos para Pernambuco toda a doutrina que havia sido desenvolvida da Polícia Federal com relação à logística, com relação a métodos de investigação, a aperfeiçoamento das academias de polícia, e tudo isso hoje resultou numa polícia com um perfil completamente diferente e com resultados assim, bem interessantes, Romero, no estado de Pernambuco. Me fale um pouco mais sobre o Pacto pela Vida. Exatamente como é que funcionava. Falou assim, mas assim, ficou uma dúvida para mim. O Pacto pela Vida era um programa de governo onde foram definidos alguns eixos, mas que o governador também queria que fossem ouvidas os organismos sociais, a sociedade civil. Então foram criadas assembleias em vários pontos do estado de Pernambuco, região metropolitana e interior do estado, e todo o secretariado participava dessas assembleias junto com o povo, com a liderança comunitária do local, para ouvir deles quais seriam as prioridades que a população elencava naquela região, para que a partir dali a gente confrontasse com os eixos do Pacto pela Vida definidos pelo governo e fizesse uma simbiose dessas duas vontades, resultando em ações que nós, os operadores, os secretários e todas as equipes, os órgãos policiais,
estabelecíamos metas dentro de um prazo que o programa definia para que aquilo ali fosse cumprido. Paralelamente, as equipes que alcançavam aquelas metas tinham promoções dentro de um sentido de meritocracia. Então, o grupo de policiais que alcançava a meta em determinada região, na época das promoções, eles tinham prioridade em ser promovidos. O governador, com o tempo, criou alguns incrementos financeiros para melhorar a questão salarial dos policiais. Nós renovamos toda a quantidade de viaturas que havia à disposição da polícia, toda ela foi renovada, terceirizada e renovada para que não houvesse nenhum problema de uma viatura quebrou, não tem recursos consertar, não tinha nada disso. Nós estabelecemos também premiações para os policiais que apreendessem armas, como um incentivo de atuar na apreensão de armas. E isso terminou que no início, quando nós chegamos, encontramos instituições policiais totalmente desmotivadas e culminou que nós conseguimos levantar a moral de toda a tropa, de todas as instituições, renovar a vontade do policial de atuar na repressão criminal, e tudo baseado em repressão qualificada. Por trás disso tudo, na hora de se operar qualquer investigação, na hora de se balizar a demanda por soluções de homicídios, que era o grande número que incomodava lá em Pernambuco, tudo isso baseado em repressão qualificada, né? Provas bem robustas, com acompanhamento do Ministério Público integrado no Pacto pela Vida. O Tribunal de Justiça integrou-se com a ideia. Então nós tínhamos um trânsito muito bom com os juízes e com o Ministério Público, no sentido de juntos derrubarmos aquele estado de coisas que foi encontrado. E apesar das dificuldades, eu reputo um sucesso, tanto é que o Pacto pela Vida, o modelo do Pacto pela Vida foi inclusive copiado pelo governo federal, inclusive. O Ministério da Justiça, na época, o ministro Tasso Genro, lançou um programa do governo federal que era uma cópia do Pacto pela Vida, baseado nos mesmos parâmetros, né, do Pacto pela Vida. E foi reproduzido em quais estados? Aqui na Paraíba teve uma reprodução de um programa, de uma política pública parecida com o Pacto pela Vida, salvo engano, na época do secretário Cláudio Lima. Cláudio Lima foi subsecretário lá em Pernambuco, foi secretário executivo de Defesa Social, depois de mim, e trouxe o conhecimento para aqui, para Paraíba, e implementou aqui um programa de governo voltado para a segurança pública que tinha a base do Pacto pela Vida. O Estado do Rio de Janeiro fez alguma coisa parecida, mas com outras prioridades em função das características do Estado. Mas assim, o Pacto pela Vida foi pioneiro, e o que eu achei mais interessante era que ele tinha a presença muito atuante do governador no acompanhamento, no monitoramento, na cobrança. Assim, as reuniões eram assim muito dinâmicas. Teve a presença, como eu já falei aqui, da academia. Nós tínhamos um professor na Universidade Federal de Pernambuco como um mentor intelectual do plano. Tinha o governador como mentor político e nós que operacionalizávamos a parte de execução do plano. E você podia falar um pouco sobre a sua experiência nisso? Você falou que foi secretário de Segurança de Pernambuco durante a época do ex-governador Eduardo Campos, uma figura aí ilustre, bem famosa no cenário político nacional. O que é que você poderia falar um pouco sobre essa persona, sobre o ex-governador Eduardo Campos, durante a sua experiência, o tempo que você trabalhou com ele, como é que você enxergava o governador Eduardo Campos? O governador Eduardo Campos, lamentavelmente, foi vítima daquela tragédia, e nós perdemos um político e um homem que tinha muito a fazer pelo país da gente. Eu nunca tinha tido experiência de trabalhar assim muito próximo de um político, e durante o tempo desde a época que eu fui convidado, eu logo de início disse a ele que aceitaria o convite, mas que eu era um profissional técnico, não tinha experiência de convivência com político e gostaria de estar exercendo o meu ônus, mas com carta branca para eu fazer a parte técnica, sem gerência política. Ele me prometeu que assim seria e foi feito assim. E durante o ano que passei na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, tive a oportunidade de estar ombreado com uma das maiores figuras públicas que eu conheci na minha vivência como delegado federal. Eduardo era uma pessoa com um sentimento social muito apurado, um olhar social muito apurado,
E verdadeiro. Ele, na intimidade, assim, a gente conversando nas horas mais próximas, numa viagem ou outra, você sentia esse interesse social dele de fazer alguma coisa pelas pessoas que mais necessitavam, de resolver os problemas do Estado. Um homem de uma memória espetacular, de uma visão de governo de futuro. É uma pessoa que estudava diuturnamente os problemas do Estado, mesmo sendo governador, os problemas do país, e que não tinha hora para trabalhar. Uma máquina para trabalhar que contagiava a todos, ao tempo que dava liberdade para você exercer a sua responsabilidade, ele cobrava, orientava e apoiava da melhor maneira possível. Então foi um período assim, muito, muito rico de experiência e, lamentavelmente, isso não pôde ser levado adiante por conta de que todos sabem o que aconteceu. Antes da gente prosseguir um pouco na sua trajetória, ainda perguntando sobre Eduardo Campos, uma pergunta polêmica. Existem teorias sobre a morte de Eduardo Campos. E acidente natural, que acho que para a maioria das pessoas foi o que aconteceu, é o fato ocorrido. Mas a gente sabe que existem teorias da conspiração que falam que foi algo montado, planejado, o acidente. O que é que Romero acha dessas teorias? Se é tudo teoria da conspiração ou acha que tem fundamento? Eu não acho, eu tenho certeza, porque o inquérito que apurou o acidente do governador Eduardo Campos foi conduzido por um dos melhores profissionais da Polícia Federal, o delegado Rubens. O delegado Rubens foi piloto da Polícia Militar de São Paulo, era capitão na Polícia Militar de São Paulo, fez concurso para delegado federal, foi aprovado no concurso, e na Polícia Federal, quando foi criada uma divisão aérea, ele foi convidado para fazer parte da divisão aérea, chefiou essa divisão aérea da Polícia Federal, e depois, já numa fase que ele já estava entrando mais na parte de gestão, ele fez um mestrado em acidente aéreo. É o único delegado federal que tem um mestrado em acidentes aéreos. E a partir daí... Uma sumidade. Ele é uma sumidade. Ele fez acidentes daquele avião da TAM que caiu no aeroporto de Congonhas, ele fez o inquérito daquele avião da Gol que caiu na Amazônia, ele fez o inquérito de um acidente aéreo na Colômbia, convidado pelo governo colombiano, e a Polícia Federal o cedeu para fazer esse inquérito. Ele fez o inquérito no Peru, também sobre um acidente aéreo, e fez o inquérito policial do acidente aéreo do governador Eduardo Campos. Na época, pelo fato de eu ter sido secretário de Defesa Social, eu tinha uma intimidade com a família de Eduardo, do governador, e me pediram que se eu pudesse acompanhar o inquérito para a gente ter mais de perto assim, as notícias. Eu fui ao diretor-geral da Polícia Federal e ele aqueceu com que eu fizesse um acompanhamento, não um acompanhamento no dia a dia, mas que quando eu precisasse de alguma informação que pudesse ser repassada para mim, que fosse feito isso. E aí eu pude acompanhar algumas fases do inquérito e acompanhei o término do inquérito e tenho absoluta certeza, pelas perícias que foram feitas, pelo brilhante trabalho que o delegado Rubens fez, que o resultado do inquérito policial é aquele, não tem nada além do que aconteceu. O inquérito não foi conclusivo em função de um resultado de dizer houve uma causa, mas ele fala de 3 ou 4 causas que somadas resultaram no acidente. Um inquérito muito bem instruído, perícias feitas assim no exterior, inclusive nos melhores laboratórios do mundo, e eu não tenho dúvida que o resultado do inquérito é aquele ali. O resto é fantasia, é especulação de quem não conhece os bastidores da Polícia Federal. Prosseguindo, depois da Secretaria de Segurança, como foi que... Depois da Secretaria de Segurança, eu fui convidado pelo diretor-geral da Polícia Federal para assumir a diretoria executiva. A diretoria executiva na Polícia Federal é um cargo em que você coordena a parte operacional da polícia. Para mim não tinha dificuldade nenhuma, porque eu já vinha nesse tempo todo trabalhando com toda essa logística operacional, conhecia várias gerações, porque fui professor de várias gerações da Polícia Federal e fiquei muito à vontade de ocupar a diretoria executiva. Voltei para Brasília, fiquei um ano e pouco na diretoria executiva, depois voltei para Pernambuco e aí me aposentei. Eu já estava com 34 anos de serviço público e resolvi me aposentar porque eu tinha uma vontade
de atuar na iniciativa privada, já que eu não tinha tido essa oportunidade. E aí culminou que eu fui convidado para trabalhar numa empresa de tecnologia, onde eu sou consultor dessa empresa até hoje, e como engenheiro e também tirando proveito da minha experiência na área de segurança pública. E hoje eu sou responsável por projetos da área de segurança pública e privada dessa empresa e atuo como consultor em outras empresas também. Qual o nome da empresa, Romero? A empresa é Avantia Tecnologia e Segurança, é uma empresa de Recife, que tem filial em São Paulo e em Salvador. É responsável por toda a parte técnica de implantação, de operação e de infraestrutura tecnológica do Programa de Segurança Pública hoje do Estado da Bahia, que se destaca no cenário nacional. E foi responsável também durante 10 anos, pelo Programa de Segurança Pública de Pernambuco. A empresa atuava também nesse suporte técnico operacional. Muito bom, Romero. Informação pura aqui para nós, matamos muita curiosidade. O curioso aqui está matando muita curiosidade. E eu sei que todos vocês aí também estão enchendo de muito conhecimento. Todo o programa nós iremos fazer um momento que é o Momento Curioso. Então nós traremos fatos curiosos para vocês sobre o assunto que nós estaremos falando. Hoje nós estamos falando sobre segurança pública. Então, sobre esse assunto nós traremos hoje 2 curiosidades, 2 fatos curiosos, e eu queria saber se vocês saberiam me responder esses fatos. Então eu vou fazer a primeira pergunta, vou deixar no ar e depois eu mesmo irei responder, certo? Então, a primeira pergunta para vocês é: na Polícia Federal existe uma hierarquia. Como a República Federativa do Brasil existe o presidente, o vice-presidente, o governador, no estado existe o governador, o vice-governador, nos municípios existe o prefeito, o vice-prefeito. E na hierarquia da Polícia Federal existe também uma hierarquia. Existe o diretor-geral e o diretor executivo. Retrospectivamente aí, a gente pode pensar respectivamente ao presidente e ao vice-presidente. Nós temos na história da Polícia Federal 2 ilustres paraibanos que já ocuparam esse cargo, essa função importantíssima para a República Federativa do Brasil. E aí eu queria saber de vocês, curiosos, quem são esses 2 ilustres paraibanos? Vocês sabem? 3 segundos para a resposta e eu já vou dar a resposta. Um deles, inclusive, foi o primeiro paraibano a ocupar esse cargo, essa função. Ele está aqui diante de vocês, Romero Menezes. Então é uma satisfação muito grande no nosso primeiro episódio poder receber uma figura desse alto escalão, dessa alta hierarquia da estrutura de segurança do Brasil, não é do Estado. É um paraibano que ocupou os mais altos cargos da República Federativa do Brasil e está aqui diante de nós no nosso primeiro episódio, Romero Menezes. E o segundo ilustríssimo paraibano, vou deixar que Romero mesmo diga o nome do segundo ilustríssimo paraibano. Quem foi o segundo ilustríssimo paraibano que ocupou esse cargo, Romero? É o meu amigo, o delegado Gustavo Souza. Gustavo Souza é um delegado federal. Eu tive a honra de conhecê-lo como aluno. Eu vim ministrar um curso na Academia de Polícia Civil aqui na Paraíba e na época ele era delegado da Polícia Civil, foi meu aluno. E depois o encontrei na Polícia Federal. Ele fez concurso para a Polícia Federal, foi superintendente aqui na Paraíba e depois ocupou o cargo de diretor executivo. Hoje ele faz parte da equipe da direção geral da Interpol, que é um órgão de polícia internacional. Com sede no exterior. Ele saiu da diretoria executiva da Polícia Federal para acompanhar um outro delegado que hoje é o secretário-geral da Interpol, Dr. Urquiza, Valdeci Urquiza. Então, Gustavo Souza é o nosso conterrâneo que também me deu a honra de ocupar a direção da Polícia Federal. Então tá aí, pessoal. Para quem não sabia, nós temos 2 ilustres paraibanos nascidos aqui na terrinha e que ocuparam o mais alto escalão na hierarquia da Polícia Federal, certo? Mas vocês sabem olha só a pergunta,
tríplices fronteiras existem no Brasil? Vocês sabem? Vou responder. São 9 tríplices fronteiras, ou seja, é muita tríplices fronteiras. Que começa ali no Brasil, Argentina, Uruguai, Uruguaiana. Paraguai. E aí depois tem a tríplice fronteira do Brasil, Paraguai, Argentina e vai ali pro lado do Suriname, Guiana. São muitas tríplices fronteiras que existem no Brasil. Agora, eu falei para vocês que esses fatos curiosos, eles teriam envolvimento com o tema do dia. Não foi isso? Aí, o que é que tem a ver essas 9 tríplices fronteiras com o nosso tema, segurança pública? Tem a ver pelo seguinte, porque a gente não pode desconsiderar que segurança pública também tem a ver com geopolítica. Se vocês prestaram atenção, no começo da fala de Romero, ele falou que uma virada de chave na vida dele na segurança pública foi quando ele começou a atender, a aperfeiçoar conhecimento sobre essa área, sobre geopolítica. Então, assim, se nós temos 9 tríplices fronteiras, é porque nós somos vizinhos de 9 países, de todos esses países. E aí, olha só a pergunta. Quem são os únicos produtores de cocaína do mundo? São nossos vizinhos. E nós fazemos fronteira com eles, que é Colômbia, Bolívia e Peru. Aí nós temos aqui na nossa geografia, na Amazônia, rios que vão desembocar no oceano. Nós temos rodovias funcionais. Nós temos um continente de oceano no Atlântico que temos portos funcionais. Temos aeroportos funcionais. Então, conforme a geopolítica vai caminhando, por exemplo, no começo da década de 80, acho que até no começo de 90, eu acho que os Estados Unidos eram o principal escoamento da cocaína pelo mundo. Então, não necessariamente, embora passasse, ele precisava passar pelo Brasil. Mas, quando a Europa passou a ser o principal mercado da cocaína no mundo, o Brasil virou o principal ponto de logística das facções criminosas no mundo. Então, essa é a razão das 9 tríplices fronteiras ter uma influência muito grande na nossa segurança pública. Então, baseado nessas 9 tríplices fronteiras, a pergunta que eu quero fazer para Romero, para ele poder explicar melhor sobre isso é: Romero, você, como policial federal, provavelmente você conhece essas 9 tríplices fronteiras, sabe a característica de cada uma, que provavelmente são diferentes, cada uma. Como essas 9 tríplices fronteiras, elas contribuem e corroboram para o crime organizado dentro do Brasil? Isso é um assunto muito interessante, porque os fundamentos dessa análise, toda ela está na geopolítica, realmente. Nós temos, ao longo do Brasil, como você já falou, uma extensão territorial enorme. Nós temos uma infraestrutura atraente no interior do país. E a tríplice fronteira, quando acontece uma tríplice fronteira, nós não podemos controlar o que ocorre do lado de lá. Então nós temos em destaque nessas 9 tríplices que você citou, nós temos a tríplice fronteira ali próxima a Foz do Iguaçu, do lado brasileiro. Nós temos outra tríplice fronteira com o que nos preocupa muito em termos de segurança pública, ali onde faz fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. Nós temos uma tríplice fronteira lá no Oiapoque, com a ponte que liga já o Brasil à Guiana Francesa. Nós temos uma tríplice fronteira lá no Acre, onde também uma ponte que foi construída há poucos anos atrás inaugurou uma via terrestre que você vai até o litoral do Peru, no Oceano Pacífico. E tudo isso, na geopolítica, a gente classifica como fato portador de futuro. O que é um fato portador de futuro? Tudo que acontece num lugar como o Oiapoque, por exemplo, que eu conheci de perto, um lugar pequeno, inóspito e distante demais, mas tudo que acontece ali que pode trazer uma influência diferente do que está acontecendo no momento, a gente chama de fato portador de futuro. O governo francês construiu uma ponte ligando o Oiapoque à cidade do lado de lá da Guiana Francesa, que eu não me lembro agora o nome. Pois bem, isso provoca e transforma um lugar que a comunicação só era feita através de barcos num tráfico de pessoas e de interesses totalmente diferente.
que vocês não sabem, o Oiapoque está ali no estado do Amapá. O estado do Amapá é riquíssimo em urânio e existem indícios de que no passado, alguns anos passados, se detectou contrabando de urânio saindo pelo Oiapoque. Urânio, estou falando de urânio saindo pelo Oiapoque. Se você volta lá para o Mato Grosso do Sul, ali na Tríplice Fronteira, a incidência de tráfico de drogas é altíssima, de roubo de veículos que acontece no Brasil e são levados para aquele ponto ali, para dali saírem para os países próximos ao Brasil. Lá na Foz do Iguaçu há uma comunidade árabe muito grande, onde há notícia e há indícios de envolvimento de alguns deles com os problemas de grupos terroristas, e há uma atuação de inteligência muito forte por ali. Agora, nessas tríplices fronteiras tem alguns pontos que são realmente regiões totalmente inóspitas, mas que não tiram a preocupação da gente estar atento para o que pode acontecer ali ou o que vai acontecer ali. Um simples movimento do lado de cá ou do lado do outro país pode modificar todo o status de uma região, né? Nós temos, por exemplo, a tríplice fronteira ali próxima à Cabeça do Cachorro. Cabeça do Cachorro, se olhar no mapa do Brasil, lá no lado oeste da Amazônia, você vai ver que tem desenhado exatamente um relevo parecido com a cabeça de um cachorro. Ali é uma região totalmente inóspita. Existe ali um pilotão do exército, pequenas comunidades, e do outro lado está a selva amazônica colombiana, onde estão localizados os grandes laboratórios de produção de cocaína. Então, qualquer movimento que haja ali que facilite esse trânsito de pessoas ou de qualquer outro fato que venha modificar o que a gente chama de inóspito, precisa ser observado como um fato portador de futuro, porque isso requer uma análise apurada para que se haja preventivamente, que é a grande sacada da segurança pública, é você ter esse olhar para poder agir preventivamente. Aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, eu posso citar para vocês um fato portador de futuro para que a gente entenda bem o conceito. Essa ponte que está sendo construída agora aqui, ligando João Pessoa a Lucena, é um fato portador de futuro. Nós vamos ter um corredor aberto ali para transitar pela BR-101, que vai para Natal e para todo o norte do país. E temos do lado um porto de Cabedelo. Todo porto, por menor que seja a sua infraestrutura, mas pela característica de ter o trânsito de navios com grandes cargas, são oportunidades para o crime organizado atuar, né? Então nós devemos, a partir da conclusão daquela obra, ou melhor, a partir de agora, nós temos que ter um olhar diferente, porque ela passa próxima a uma comunidade que hoje já dá muito trabalho em termos de segurança, região metropolitana de João Pessoa. Nós temos Cabedelo com os problemas que a imprensa tem divulgado aí recentemente, e tudo isso poderá se agravar com a inauguração de uma ponte como aquela, que traz movimento econômico para todos, traz o conforto para quem viaja, mas em termos de segurança pública a gente tem que estar de olho, porque aquela região certamente será totalmente modificada, as características dela serão modificadas. Interessante que eu não tinha ouvido falar nesse conceito que você acabou de citar. Esse conceito ele já existia na literatura ou esse é um conceito de Romero Menezes? Não, isso é um conceito que eu aprendi justamente na Escola Superior de Guerra, de você ter atenção no estudo, no olhar crítico que você tem do dia a dia na área de segurança, você identificar esses fatos portadores de futuro, porque a gente precisa trabalhar na área de segurança como em qualquer área, mas na segurança pública muito mais, olhando para o passado, enfrentando o presente e prevendo o futuro. É desse jeito que você consegue fazer um planejamento e diminuir o prejuízo que poderá vir de um fenômeno social que por acaso se instale num determinado lugar. Romero, hoje, analisando com todo conhecimento, com toda experiência que você tem, todas as ferramentas que nós temos hoje em dia, como é que você vê a segurança pública do Brasil no futuro? Como é que você vê? Você acha que nós estamos prontos para combater o crime organizado, que precisa melhorar muito, ou você não tem esperança? Não, esperança sempre existe. Eu vejo o seguinte, a dinâmica social, a dinâmica do crime tem acontecido muito rápida, de acordo com todo o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. A gente tem percebido aí mudanças assim muito rápidas nessa dinâmica social, na dinâmica criminal. Na dinâmica social, eu diria, nós temos um perfil novo para os nossos policiais, por exemplo. Nós temos policiais com um perfil totalmente diferente do perfil que eu tinha quando eu fui agente.
policial. O policial de hoje é totalmente diferente, o olhar dele. Eu percebo. É isso. E isso, com essa dinâmica, tem gerado certa dificuldade de você ter nos quadros policiais aquelas pessoas que antigamente a gente via com maior intensidade, com maior número, que são realmente, que têm realmente aptidão para o ônus policial, que é uma carreira que exige muita dedicação, é um verdadeiro sacerdócio. Acho que coragem também é uma virtude que... Mas isso é uma questão da dinâmica social, vamos ver por aí. Eu diria que hoje o que é mais importante hoje é que, além de todo o acompanhamento que pode se fazer, a gente esteja muito atento para se utilizar das tecnologias que estão disponíveis, que indiscutivelmente ajudarão muito. Não pode se abrir mão da formação basilar do policial, mas esse policial tem que estar antenado com o que está aí hoje. Vou dar um exemplo bem claro. O estado da Bahia, onde eu tenho uma atuação profissional hoje bem intensa, o estado da Bahia resolveu fazer investimento na área de segurança pública, investimento pesado. Isso há cerca de 5 anos atrás. Fez um investimento considerável, continuou investindo e hoje o estado da Bahia tem o melhor centro de comando e controle da América. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Da América Latina, o melhor centro de comando e controle de operações está em Salvador. Quem não conhece e for da área, quiser conhecer, eu aconselho que conheça. Vou dar um dado aqui bem interessante. Em 2 anos, a Bahia já realizou 5.300 prisões baseadas na tecnologia de reconhecimento facial. E aí eu vou dar um dado mais importante ainda. A gente sabe que o reconhecimento facial é criticado principalmente por alguns acadêmicos, não todos, mas alguns, por alguns especialistas em segurança. Criticam que não tem assertividade, que o ser humano negro sofre mais porque ele falha, etc, etc. A Bahia é o estado do Brasil que tem a maior população negra, todo mundo sabe disso. As 5.300 prisões realizadas na Bahia não teve um erro sequer, não teve uma dúvida sequer, todas elas foram positivas. Não houve dúvida nenhuma, não houve questionamento, não houve erro. O coordenador desse programa da Bahia até o ano passado, durante 4 anos, era um oficial da Polícia Militar negro. A Bahia criou um protocolo de 12 passos que depois da tecnologia identificar uma pessoa suspeita que está lá numa relação oficial de procurados por mandado de prisão por outros motivos, depois que a tecnologia identifica, o policial só realiza a prisão, só dá voz de prisão, depois de fazer a abordagem e cumprir um protocolo de 12 passos. Isso fez com que não houvesse nenhum erro até hoje na realização das prisões. Isso é um exemplo claro do que a tecnologia pode fazer. O estado da Bahia hoje tem perto de 5.000 câmaras espalhadas em diversos campos, vai integrar mais 4.000 câmaras no próximo ano, vai integrar com o comércio, com o metrô, com aeroportos, de formas que eles vão formar uma teia de segurança que possibilita a economia de recursos, de pessoas, de tempo, de dinheiro e etc. Então é um exemplo a ser seguido. Romero, você está dizendo uma coisa interessante, que era inclusive o tema da minha próxima pergunta, que era contraditório a sua explicação. Porque a minha pergunta era a seguinte: você me disse que a Polícia da Bahia, a Secretaria de Segurança da Bahia, ela vem evoluindo, vem por causa do uso da tecnologia. Ela vem usando a seu favor o uso da tecnologia para solucionar crimes, enfim, todos os problemas que a Bahia, conhecidamente, é um estado problemático com relação a facções, questão da criminalidade muito alta, mas você está dizendo que essa questão tecnológica vem desempenhando a favor da secretaria contra o crime. Só que a minha pergunta ela era contraditória, porque ela era assim: Romero, a gente sabe que o crime, ele usa primeiro a tecnologia antes da Secretaria de Segurança. Por quê? Porque o Estado, muitas vezes, para utilizar de novas tecnologias, ele precisa de manual, ele precisa de legislação, ele precisa de uma série de fatores para introduzirem essa tecnologia a seu favor. Enquanto que o crime, ele não precisa de manual, ele não precisa de nada. Ele simplesmente, ele vai e utiliza a seu favor. Então, muitas vezes, eles acabam saindo na frente do Estado justamente por causa dessa questão do manual. Hoje em dia isso está diferente, existe mais flexibilidade do Estado,
ou ainda assim precisa melhorar essa questão da flexibilização para que o Estado possa utilizar das tecnologias a seu favor, primeiro, antes da criminalidade? Não, o que acontece é que o poder público ele tem algumas necessidades que são próprias de um Estado democrático, de um Estado como um todo. Ele tem que obedecer legislações que são criadas de controle para que ele possa realizar as suas necessidades. Então, hoje, no serviço público, vou dar um exemplo bem claro aqui. No serviço público, hoje, você tem licitações para comprar aviões, comprar viaturas, comprar armamentos, comprar material de expediente. Mas todas elas são balizadas por uma legislação existente no país. E isso, como a maioria dos estados não tem uma infraestrutura burocrática para que isso ande num passo, obedecendo os prazos que estão na legislação, mas que ande num passo considerável, aceitável, isso dificulta muito que ele cumpra os prazos que a legislação manda. Isso demora, isso faz com que nem sempre os processos comecem antecipadamente de um prazo de vencimento do que está vigorando, e isso é que leva a certa dificuldade. Você está certo, o crime não tem legislação, não tem controle nenhum, por isso que ele anda na frente. O que precisa é que os estados se preparem através de gestores, como lá no Pacto pela Vida criou uma escola de gestores. O estado de Pernambuco tem uma escola de gestores hoje, um concurso onde se preparam cidadãos para serem gestores do estado. Esses gestores é que vão ocupar o espaço de trabalhar preventivamente com todo esse controle burocrático para fazer com que a máquina estatal não tenha que parar entre a necessidade de comprar um bem ou outro. Isso é um processo que, com o tempo, a gente deve chegar no aceitável. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso final. Eu, particularmente, saio com minha curiosidade saciada. Saio com muito mais conhecimento do que quando eu comecei esse podcast. E eu tenho certeza que todos os curiosos que estão assistindo conosco até esse momento também estão tendo as suas curiosidades saciadas. Então, assim, nesse momento eu gostaria de agradecer a Romero Menezes, uma sumidade no assunto de segurança pública, que desde o convite que eu fiz, se disponibilizou prontamente para estar aqui conosco, trazendo essa aula, trazendo todo esclarecimento sobre o assunto, de um especialista, de alguém que dedicou uma vida inteira à segurança pública, dedicou toda a sua vida, basicamente, à experiência de segurança pública, como agente da Polícia Federal, como delegado da Polícia Federal, como secretário de Estado, de Segurança Pública de Estado, como segundo homem na hierarquia da Polícia Federal no Brasil, e hoje no setor privado, ainda trabalhando com segurança. Então, Romero, eu tenho certeza que o seu caminho na segurança pública, ele ainda tem um caminho longo pela frente. E eu espero que pessoas como você possam estar à frente aí de outras secretarias, desempenhando funções importantes nas secretarias do Estado ou do Brasil nessa área, porque a gente precisa de pessoas que entendam, que tenham experiência, que tenham uma vida dedicada ao assunto, que possam desempenhar melhor essa função. Não é uma questão de curioso. Eu sou um curioso sobre o assunto. Você é um especialista sobre o assunto. Então, são especialistas como você que a gente precisa na nossa segurança pública. Então, de coração, muito obrigado, Romero, pela participação. Estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado, e eu tenho certeza que todos os curiosos aí também estão bem satisfeitos e saciados às suas curiosidades. Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que participaram aí do podcast, que estão nos ouvindo, e vou estar sempre às ordens. O assunto é interessante, faz parte do dia a dia do cidadão, e no que eu puder ajudar, vou estar sempre contribuindo. Muito obrigado. Até o próximo episódio.